pessoal, neste vídeo estarei corrigindo aqui a lição 12, referente a tabelas e gráficos, a pedido de alguns inscritos. Na atividade 1 diz assim: no gráfico a seguir estão representadas as populações estimadas dos estados da região Nordeste e, na tabela, temos a população das 5 regiões brasileiras, segundo dados estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com data de referência em 1º de julho de 2018. Então, aqui está o gráfico, né? E aqui a tabela referente à quantidade populacional em todas as regiões. E aqui nas perguntas, ele diz assim, ó: com base nessas informações, responda: qual era a população aproximada de cada estado na região Nordeste? Segundo ponto: a população estimada no estado do Ceará, somada à população estimada de Pernambuco, se aproxima mais da população estimada de qual região brasileira? Justifique. E o terceiro ponto: se considerarmos a população estimada nos 3 estados mais populosos da região Nordeste, obteremos uma população maior que a de quais regiões brasileiras? Então, são essas 3 perguntas aí. Primeiro vem a seção compreenda, porque aqui no livro ele fala a respeito bem detalhado, né, para que você possa responder as perguntas, mas antes vem a parte da compreensão. Na seção compreenda, temos aqui, ó, o que é perguntado na atividade? Qual a população aproximada de cada estado da região Nordeste? A população de qual região? A população do estado do Ceará, somada à de Pernambuco, se aproxima. E quais regiões brasileiras têm população menor que a dos 3 estados mais populosos do Nordeste juntos? Então, é isso que ele quer saber aí. É praticamente as perguntas lá dos 3 pontinhos. Letra B. Quais estados brasileiros tiveram os dados representados no gráfico? Então, observando aqui, ó, o gráfico, né? Os estados brasileiros aí, ó, são Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Bahia e Alagoas. Letra C. Qual estado da região Nordeste tinha a menor população estimada em julho de 2018 e a maior? Então, é só observar aqui no gráfico que nós podemos ver que no estado do Nordeste, a menor população se encontra aí em Sergipe, certo? Ó, observa aqui o gráfico de barras aqui, ó, certo? A menor população em Sergipe. E a maior população está aqui, ó, no estado da Bahia. Observa aqui o tamanho do gráfico de barras, certo? Ó, ele se aproxima dos quase que 15 milhões, certo? Então, essa daí é a resposta. Vamos lá para a seção do Responda. Observe no gráfico que no gráfico não temos como identificar o número exato de habitantes de cada estado, mas podemos arredondar os valores para a centena de milhar exata mais próxima. Essa estratégia nos permite fazer estimativas. Exemplo: podemos dizer que em julho de 2018, a população estimada no estado de Sergipe, escrita na forma simplificada, era de aproximadamente 2,2 milhões de habitantes. Por que 2,2 milhões? Olha, é só observar aqui, ó, que no estado de Sergipe, ó, seguindo essa barrinha aqui, ele passa do 2 um pouco, ó. Ou seja, se ele tivesse ficado exatamente em cima do 2, seriam de 2 milhões. Aí ele passou um pouquinho, então estima-se que seja de 2,2 milhões, certo? Se ele tivesse ficado no meio, entre 2 e 3, seria aproximadamente 2,5 milhões. Então, aí aqui no pontinho ele disse assim, ó: estime o número de habitantes de cada estado da região Nordeste em julho de 2018, para responder a primeira questão da atividade. Então, olha,
Alagoas. Então, observando aqui, ó, no gráfico, no estado de Alagoas, ele passa do 3 um pouquinho, ó. Aqui é 3 milhões, passou um pouquinho, ele vai dar aproximadamente 3,3 milhões. No estado da Bahia, aproximadamente 14,8 milhões. Chega bem próximo do 15. Aproximadamente 9,1 milhões. Passou um pouquinho só do 9, ó. 9,1 milhões. No Maranhão, 7 milhões. Exatamente 7 porque ele se encosta aqui na linha, né? Que refere na coluna aqui do 7, ó, certo? No estado da Paraíba, aproximadamente 4 milhões aqui, ó. Observa que fica bem em cima aqui, ó, da coordenada da 4, ligando aqui na Paraíba. Não passa nada para cá. Então, é de 4 milhões. Pernambuco, ele tem aproximadamente aí, ó, 9,5 milhões, porque ele está entre o 9 e o 10, no meio aqui, ó. Então, tem aproximadamente 9 milhões. O estado de Piauí, ele tem aproximadamente 3,2 milhões, ó, ele passou um pouquinho, né, ó. Passou um pouquinho do 3,2. Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte aqui, ó, ele tem aproximadamente 3,4 milhões, ou seja, ele já tá bem próximo do meio aqui, ó. 3,4 milhões. Sergipe, aproximadamente 2,2 milhões. Passou um pouquinho só. Então, essa daí é a resposta do primeiro ponto, certo? Da primeira pergunta aí do problema. Vamos para a letra B. Na letra B, ele fala a respeito do arredondamento, certo? Porque aqui, olha, ele tem um exemplo aqui, que se o algarismo que vem à direita ao da ordem escolhida for maior ou igual a 5, temos de aumentar um algarismo escolhido. Por exemplo, se arredondarmos 227 para a dezena mais próxima, temos o número 230. Se o algarismo à direita for menor que 5, o algarismo da ordem escolhida não se altera. Ou seja, se o algarismo for menor do que 5, ele permanece da mesma forma. Se o algarismo for maior do que 5, a gente arredonda para a próxima casa decimal, a próxima dezena. Aí no segundo ponto ele disse assim, ó: reescreva os valores estimados para a população de cada região brasileira, na forma simplificada, arredondados para a centena de milhar exata mais próxima. Então, aqui, ó, na região norte, 18,2 milhões, região nordeste, 16,8 milhões, região sudeste, 87,7 milhões, região sul, 29,8 milhões, região... Lá atrás, nós observamos o seguinte, ó, que na região norte, nós tínhamos aí, ó, 18.182.253. Então, arredondando aqui, ó, fica 18,2, a casa decimal mais próxima, porque aqui, ó, passou do 5, né? Ó, a casa da dezena passou do 5. Então, fica 18,2. Aqui, região nordeste, 56,76. Como aqui, o 6, a casa da dezena aqui, ó, ele passou de 5, então arredonda para 8. Então, fica 56,8. Próximo aqui, ó, 87,7. Então, como ele aumentou aqui a casa decimal, então eu posso arredondar, certo? Ou desconsiderar essa casa decimal aqui, ó, e deixar 87,7, porque aqui é o número 1, então ele não se altera. 87,7. A região sul, observando aqui na região sul, 29,794, 9,8 milhões. Esse arredondamento aí. E aqui, ó, 16, aproximadamente 16 milhões.
ou 16,1 milhões. Beleza? Tinha aqui, ó. A população estimada no estado do Ceará, somada à população estimada de Pernambuco, se aproxima mais da população estimada de qual região brasileira? Justifique. Então, a justificação é essa aqui, ó. A população estimada do Ceará e Pernambuco, obtida no item A, é de 9,1 milhões e 9,5 milhões de habitantes, respectivamente. Somadas, resultam em 18,6 milhões. Então, somando essas duas aqui, ó, Ceará com Pernambuco, temos aí 18,6. Esse valor se aproxima do valor estimado no item B, para a região norte, que tem 18,2 milhões de habitantes. Então, olha, como aqui nós vimos, na região norte tem aproximadamente 18,2 milhões. E somando o estado do Ceará, né? Somando aqui o estado lá, ó, da região norte com somente esses dois estados, certo? Ou seja, 2 estados do Nordeste corresponde a quase que a população da região norte. Letra D. Quais eram os 3 estados mais populosos da região Nordeste? E qual era a população estimada aproximada desses estados? Então, olha, observando lá no nosso gráfico, os 3 estados com a população, né, mais populosa da região Nordeste foram o estado da Bahia, com 14,8 milhões de habitantes, Pernambuco com 9,5 milhões e o Ceará com 9,1 milhões de habitantes, certo? Letra E. De acordo com as suas estimativas, qual era a população total desses 3 estados juntos? Aí tem uma possível resposta, né? Então, é somando esses 3 estados aí, dá uma estimativa de 33,4 milhões de habitantes. Somando aqui, ó, 14,8 milhões, né, que foram encontrados aqui, ó, esses valores aqui de cima, ó. 14,8, né, estado da Bahia, com o de Pernambuco e o de Ceará. Somando a Bahia, Pernambuco e Ceará, dá aproximadamente 33,4 milhões. Vamos mostrando aí o que ele quer saber. Se considerarmos a população estimada dos 3 estados mais populosos da região Nordeste, obteremos uma população maior que a de quais regiões brasileiras? Então, olha, somando lá, né, esses 3 ali, ó, deu 33,4 milhões, certo? E aí, como a população desses 3 estados juntos era de aproximadamente 33,4 milhões de habitantes, ela é maior que a população da região norte, sul e centro-oeste, ó. Porque na região norte tem 18,8, na região sul 29,7 e na região centro-oeste 16 milhões. Então, somando esses 3 estados, corresponde a uma população maior do que a região norte, sul e centro-oeste. Então, são estados com grande número, né, grande quantidade de pessoas. Então, pessoal, com isso eu concluo aqui essa primeira parte dessa correção. No próximo vídeo estarei corrigindo a atividade 2.